Sem mais delongas, vou passar a palavra para o seu Mário, que fará o estudo da Bíblia. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente nos nossos corações, que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos no Brasil do seu nome. Boa noite também para aqueles que acompanham pela internet. E sempre bom estar aqui, de novo, na Casa de Oriente do Passarinho, dividindo reflexões sobre a doutrina espírita. Eu queria dividir com vocês umas reflexões que eu ando fazendo para acelerar sobre a necessidade e as dificuldades da vida social. Nós temos lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, a lei de sociedade, onde os Espíritos nos falam da necessidade da vida social. Mas viver em sociedade, dividir espaço, também é algo que traz alguma dificuldade, até mesmo dentro do nosso lar. Da lei de liberdade, nós sabemos que, da liberdade total, nós sabemos da liberdade do pensamento. Que uma liberdade de espaço dentro de uma vida material, só quem tem liberdade mesmo é o eremita no deserto. Porque ele não divide espaço com ninguém. Eu morei algum tempo sozinho, alguns anos sozinho, e dentro de casa o espaço era meu. Não devia satisfação a ninguém. Morar sozinho com umas certas vantagens. Pode ocupar de porta aberta, pode dormir atravessado na cama. Não sei se vocês já alguma vez moraram sozinhos, ou tiveram a cama só para vocês. Já viram que toda vez que tem a cama só para vocês, eles dormem atravessado? A partir do momento que eu casei novamente, já tinha uma outra pessoa dentro de casa. Já havia uma perda de liberdade, porque havia direitos e deveres. Aliás, o casamento é fantástico. O casamento tem uma regra fantástica para dar certo. Tem uma parte que tem sempre razão, e a outra é o marido. Respeitando esta regra, a lei funciona, vive-se bem em sociedade. Mas viver em sociedade tem suas dificuldades. E nós somos um animal gregário. Nós somos um animal que temos a necessidade de viver em conjunto. Foi isso que nos trouxe a ser o topo dos animais na criação dentro do planeta Terra. Lá os nossos antepassados, cerca de 1 milhão de anos atrás, aqueles hominídeos, mais macacos que gente, aqueles animais, e hoje as pesquisas da genética mostram que a origem da humanidade indica, sinaliza que ali pelo leste da África, há uns 300, 400 mil anos atrás. E ali começa a história do homem, pelo menos as pesquisas genéticas indicam isso. Há muita controvérsia nesse início do que é o homem na Terra. Mas aqueles hominídeos, aqueles macacos, lá da África, num determinado momento na vida deles, eles viviam em bandos pequenos, nas árvores. E ali eles tinham seus alimentos e sua proteção. Os animais de maior porte. Algum fenômeno aconteceu e de repente eles tiveram um bando, teve que sair do seu habitat e vir para a savana. Ali no campo. E aí foi um desastre completo, porque não era o habitat daqueles animais. Ali viviam os grandes predadores, os grandes malucos. E aquele macaco, ele era proporcionalmente, como é o homem hoje, proporcionalmente um animal muito fraco. Nós somos fracos fisicamente falando, comparados a determinados animais. Muito fracos fisicamente falando. Somos lentos. O coelho, o cavalo, até o ratinho corre mais que a gente. Já repara, vai pegar um ratinho para ver se ele corre mais que a gente. Nossa visão é curta. Nós enxergamos mal. Morcego que é cego enxerga melhor que gente.
Quer dizer, se orienta muito melhor do que a gente. Nossa audição é ruim. O cachorro amplia muito mais, tem uma amplitude muito mais de sons que ele escuta. Nosso faro. Ou seja, a gente é uma vergonha. Uma vergonha. Absolutamente vergonhoso. E assim mesmo chegamos ao topo. Somos o rei da selva, o rei da criação. Por que isso aconteceu? Porque nós temos algo que diferencia dos demais animais, a capacidade de raciocinar. E isso aquele hominídeo tinha rudimentarmente. Então, à medida que ele se percebeu sendo predado com facilidade, porque ele vivia naquele mato alto e aqui, de repente, ele dava de cara com um felino de grande porte, e ele virava comida com facilidade daquele felino. Quando ele queria comer, ele, simples coelho que ele ia atrás, de repente, saía, corria mais rápido. E de repente, em determinado momento, um determinado macaco daquele, já meio cansado de fugir e de ficar por fora, ao se deparar com um felino ou com um leão na frente e um galho no chão, ele pega o galho, porque ele tem mão. Esse dedinho aqui, polegar, faz uma diferença enorme na nossa evolução. Somos responsáveis pela nossa evolução. As diferenças dos nossos dedos são as responsáveis pela nossa evolução. Principalmente esse dedo que é o orgulho. Se fosse hoje numa sociedade, ia sofrer bullying. Porque ele é baixinho e gordinho. E sofreu bullying, mas ele é que faz diferença. Os demais também são muito importantes. O mindinho, até sem ele, dá para chegar a presidente. Mas o polegar é fundamental. Vai bem, esse macaco, ele de repente vê um galho caído no chão, ele pega aquele galho e levanta o galho, faz um porrete e olha para o leão e diz: agora vem. Bom, há uma certa diferença entre o macaco e o macaco com um porrete. O leão, que é leão, não é burro, ele se desvia e vai atrás do macaco sem correr. Aquilo foi fundamental para os outros macacos que estavam ali em volta e que perceberam que de repente, se eles ficassem perto daquele macaco, eles teriam um pouco mais de proteção, afinal de contas, um leão desvia. Mas aquele macaco também segurando o porrete e falou: peraí, eu vou ficar aqui na linha de frente e vocês vão ficar aqui atrás? Vamos dividir tarefa. Enquanto eu tomo conta, por que um de vocês não vai catar comida? E eu aqui vou vigiar. E aí começou a divisão de tarefas. Cada um fazia uma coisa. Um de repente pegava a pele de um animal morto e fazia um agasalho. O outro caçava, o outro vigiava. Nessa divisão de tarefas, esse macaco, esse bando, começou a viver em bando. E nesse viver em bando, ele garantia a sua sobrevivência. Isso durou milhares de anos. Esse macaco nômade, caçador de coletor, que vivia em pequenas famílias, em bando, e que precisavam conviver. E que muitas vezes, eles precisavam disputar a comida com o outro bando. Então havia necessidade de liderança, havia necessidade de estratégia. Então os macacos mais velhos, que não chegavam a ter muito mais idade, eram os macacos mais sábios, que de repente conseguiam localizar comida com mais facilidade. Os macacos mais fortes eram os macacos responsáveis pela defesa, que conseguiam proteger o bando. E começa ali uma vida em sociedade, com as suas dificuldades. Isso durou por muitos e muitos anos. Até aproximadamente 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos atrás, 10 mil anos antes de Cristo, começa uma nova era na sociedade, na vida do homem. Ele descobre a agricultura. Aquele bando não precisava mais ficar andando para lá e para cá, atrás de comida, ao sabor das intempéries, mudando de lado para o outro. Eles perceberam que eles podiam plantar e colher e domesticar animais. E isso fez com que aqueles já homens, já no nosso estágio, o Homo sapiens, já se estabelecessem em pequenas cidades.
termos de vida. E isso aumentou a dificuldade da vida social. Porque os trouxe mais para próximo. Não eram mais aqueles pequenos bandos que se deslocavam. Agora eram cidades, vilas, que iam crescendo. Divisão de tarefas. Administração das tarefas. Havia aqueles que iam a caça, ou plantar, ou domesticar os animais. Havia aqueles que administravam as cidades, que não produziam, mas que gerenciavam. E isso começou a gerar uma pressão social, uma necessidade de divisão de tarefas e de hierarquização. Mas, ainda assim, a vida social se dava mais dentro da família. O macho, que era o chefe da família, a fêmea, a mulher, que era obediente ao homem, e os filhos. Pouca vida de relação dentro do meio social com as outras famílias. Isso durou até mais ou menos a metade do século XVII. A gente começa uma outra era. A era industrial. Até aquele tempo, até este tempo, mesmo nas cidades, e a gente quando olha nos filmes vê, principalmente aqui no mundo ocidental, a gente vê aqueles castelos que eram protegidos por muros, mas com muito pouca vida social dentro. Os aldeões viviam fora, nas terras dos nobres, produzido para os nobres em pequenos lotes de terras. E eles que produziam o alimento e abasteciam aquelas cidades, mas viviam no campo, viviam basicamente no campo. Produziam o seu alimento e pagavam pesados tributos aos nobres pelos donos da terra. Pelo século XVII, começa ali na Inglaterra um novo ciclo da humanidade, chamada Era Industrial. A partir da invenção da máquina a vapor, começa um novo tipo de vida. Nós tínhamos a vida familiar, social familiar, tínhamos a vida social da cidade e começa uma outra vida, que é a vida profissional, o relacionamento profissional. Pessoas de famílias diferentes, dentro do mesmo espaço, convivendo e dividindo tarefas. Uma nova vida, uma nova forma de se relacionar. A legislação daquele tempo era muito pouco protetora dos direitos trabalhistas. E as pessoas que não tinham capital, ou seja, a força do trabalho, eram extremamente exploradas por aqueles capitães, os donos das empresas. Então, a necessidade de sobreviver, de viver, de levar algum tipo de alimento para casa, não permitia maiores reflexões. Mas começam os pensadores, os questionadores dessa forma de viver, explorando o homem sendo explorado pelo homem. Nós vamos ver Karl Marx com a questão do capital versus trabalho, nós vamos ver essa discussão da inferioridade da mulher, nós vamos começar a perceber um movimento e um atrito muito grande dentro do meio social. Greves, revoluções, nós temos a Revolução Francesa, nós temos uma porção de eventos ali, obviamente não foi mais ou menos nessa época, uma série de eventos de reformulação e de mudança das relações sociais. Nós temos aqui agora na década de 50, do século passado, o início de uma nova era, a era digital, ou da informação. Com os microprocessadores, com a informática, nós começamos um novo ciclo, uma nova era, onde as coisas acontecem com muita rapidez e com muita velocidade. Iniciou-se um outro tipo de relacionamento, o relacionamento virtual. Muito daqui tem Facebook e outros meios de relação social, LinkedIn e outros meios de relação social, que nós mantemos relacionamentos com pessoas que nós nunca ouvimos falar. Eu tenho mais de 300 amigos no Facebook, nunca vi nenhum deles. Amigo de verdade mesmo, eu devo ter 2 ou 3 que me ajudam. Fora isso, mas no Facebook eu tenho vários. Um novo tipo de relacionamento.
uma nova forma de se relacionar. Então, olha só, nós temos o relacionamento familiar, o relacionamento da sociedade em que nós estamos inseridos, o relacionamento no meio profissional e agora um novo relacionamento, o relacionamento virtual. Todos eles com dificuldades, atritos a serem resolvidos. E aí vem os pesquisadores da área do comportamento. Desde o início do século XX, alguns psicólogos e psiquiatras começam a investigar e a buscar compreender e tentar ajudar o homem a viver melhor nessa vida de relação. Nós vemos que hoje o mercado é extremamente competitivo para as empresas. Produtos que são lançados entram em decadência ou se tornam obsoletos em pouquíssimo tempo, em meses. As empresas estão muito ligadas na competitividade. Os funcionários, os empregados, hoje não basta a gente se graduar numa universidade. Uma pessoa graduada e que não continua o seu processo de estudos, em muito pouco tempo ela está obsoleta. Hoje é graduação, pós-graduação, pós-da-pós, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD. Eu tenho um amigo que tem um currículo de full PhD, eu não tenho a menor ideia do que seja um full PhD, você já é full PhD, já é acima do PhD, e sei lá mais o que. É tanto tempo de estudo que quando acaba está para se aposentar. Não dá tempo de ter experiência. Já tem 45, 50 anos e paga a INSS e está se aposentando. E a competitividade é muito grande. O trânsito infernal. Você leva 1h30 para chegar aqui, da Praça da Bandeira até aqui, num trânsito infernal. Isso vai tornando as pessoas filhos desencapados. Porque assim, qualquer coisa é desleado. A gente sai do trabalho e vai à luta. Você está dizendo, meu bem, vou à luta. E quem sabe quem vai para a luta, vai para brigar, vai para armado. O trânsito chega ali, é metrô. Já pegaram a linha 2 do metrô? A linha 2 do metrô é uma coisa absolutamente interessante, porque você levita. Ninguém coloca o pé no chão. É levitação. Porque vai entrando, até a pouco você está no alto, e não consegue. Em que condições se chega ao trabalho? Cansado, suado, sujo, irritado. E aquela relação de competitividade do trabalho. É uma pressão permanente. E aí esses psicólogos, esses analistas do comportamento, e começou ali com Freud, com a psicanálise, e aí vem Jung, Adler, tem uma turma enorme de pessoas que começaram a olhar para o ser humano e procurar descobrir o que funciona dentro dele, o que o leva a reagir, a agir daquela forma, como ele soluciona as pressões e as dificuldades da vida social, dessa enorme competitividade que se tornou hoje o mundo que nós estamos vivendo, onde as coisas acontecem com muita rapidez, nós não temos controle do que está acontecendo, nós não conseguimos acompanhar o conhecimento. Aqui, ó, na era da agricultura, as coisas aconteciam muito devagar. De geração em geração em geração, era tudo mais ou menos a mesma coisa. Mesmo na era industrial, de pai para filho, isso é uma certa propaganda. Eu fui criado numa cidade do interior de Minas Gerais chamada Cambuquira. Cambuquira, se procurar no mapa, é capaz de não ter. Algum outro mapa, mas se botar no GPS, ele vai passar direto, vai chegar em Três Corações, vai ser de Caxambu para Três Corações, mas não vai passar por Cambuquira, que é capaz do GPS de ter. E eu fui criado no interior de Cambuquira, ou seja, lá onde o vento faz a curva. Ou Judas perdeu as botas, como se dizia no tempo da minha avó. As coisas aconteciam muito devagar, praticamente não se usava dinheiro. Eu morava numa granja, eu morava com meus avós, e naquela granja que se produzia ovos e um pouco de frutas, os ovos eram trocados por leite da propriedade do vizinho que tinha vaca, e as frutas eram trocadas
Praticamente não se usava dinheiro. As coisas aconteciam muito devagar. Um dia era igual ao outro. Não tinha televisão. Já existia televisão no Brasil, mas naquele fim de mundo não pegava televisão. Telefone. Aqui no Rio já era de disco, mas lá era de manivela. Discava para telefonista. E a telefonista atendia e pedia ligação. A telefonista já conhecia, porque as cidades eram pequenas. Quando tocava lá a campainha lá, já sabia que era o seu fulano, o seu dano, Interurbano era pedia telefonista e entrava em prece. Porque levava 3, 4 horas para se completar, e quando completava, às vezes caía. As coisas eram muito. Hoje é uma velocidade muito grande. Hoje viver em sociedade é uma tensão permanente. Nós somos ansiosos, estressados, tensos, irritadíssimos. Isso tem uma razão de ser. É a forma como nós reagimos aos nossos destinos. Nós hoje somos muito joguetes das circunstâncias. Temos pouco controle daquilo que nos acontece. Nós mais ou menos vamos tomando decisões a partir daquilo que vai acontecendo e nós vamos reagindo. Nós somos pouco de ação e muito de reação. E isso levou muitos psicólogos a pensar sobre essa capacidade que alguns têm de agir de forma diferente do outro e de agir de uma forma mais inteligente do outro. E aí tem eu até anotei aqui, um outro dado importante é a questão da concentração da população nos grandes centros. Na década de 50, que foi quando eu nasci, a população da Terra, em 1950, a população da Terra era de aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas. 2,5 bilhões de pessoas. Aqui no Brasil, pelos dados do IBGE, viviam 20% da população nos grandes centros, 80% da população do interior. 20 para 80. Hoje, dados da ONU, somos 7 bilhões de pessoas. Praticamente triplicou a população. De 2,5 bilhões em 1950 para em 2011, 60 anos, 60 e poucos anos, praticamente a população triplicou no planeta. E hoje, segundo dados da ONU, são 25% das pessoas no campo, 75% das pessoas no grande centro. Tudo junto, amontoado. Não tem mais aqui espalhado. As pressões sociais cada vez mais fortes. Esses psicólogos e estudantes da área do comportamento, um grupo uma vez fez um experimento muito interessante. Pegou um grupo de ratos e colocou numa caixa grande com alimento suficiente ali para os ratos. E uma caixa bem grande, onde os ratos se dividiam e ficavam lá, comendo lá o seu alimento. E aí o que os caras fizeram? Eles começaram a estreitar a caixa, apertar. Cada vez apertar mais, para diminuir o espaço dos ratos. Ou seja, a concentrar, colocá-los mais perto um do outro. Até que, num determinado momento, eles começaram a se engalfinhar, um queria matar o outro. Eles começaram um processo de sobrevivência, um queria matar o outro. A gente olha para essas favelas, talvez tenha menos espaço do que naquela caixa com aqueles lados. Quando a gente olha para os condomínios, para esses aglomerados de pessoas, e isso explica muito os comportamentos de violência que muitas vezes são disparados por um estímulo desproporcional. Uma fechada no trânsito gera um crime. Um olhar de mau jeito gera uma dificuldade. O Céu Jornal não só faz corroborar o que a gente está falando. Então essa turma que começou a estudar, pensar a forma de agir, eles, eu só por uma aqui do nosso Binet e Simon, foram dois psicólogos que começaram a
bolar testes para mensurar, medir a capacidade intelectual dos estudantes, chamados testes de inteligência, medição de QI. Nós já ouvimos falar, quociente intelectual. Então eles aplicavam, através, e foram aperfeiçoando esses testes, aos estudantes de universidades e mensuravam, a partir de alguns padrões, a capacidade cognitiva desses estudantes. Estabeleceram o padrão 100 como padrão médio. Quem estivesse acima de 100 era acima da média, e quem estivesse abaixo de 100 era abaixo da média. Que coisa curiosa. Aqueles que fugiam muito da média para cima, ou seja, eram muito inteligentes dentro do universo dos estudantes, o que se esperava deles? Se esperava que eles tivessem um grande sucesso profissional. Afinal de contas, eram estudantes universitários com altíssima capacidade cognitiva. Se esperava que eles tivessem um sucesso profissional muito grande. E com o passar do tempo, eles começaram a perceber que isso não estava acontecendo como era esperado. Alguns atingiam, mas outros não atingiam. E muitos dos que atingiam não tinham esse QI, esse quociente intelectual, tão alto. E isso começou a intrigar. Começaram a ver que tem furo, então, nessa nossa medição. Tem alguma coisa de errado nessa nossa medição. E começaram, então, alguns outros profissionais ou pensadores da área do conhecimento a buscar esse tipo de informação. Que outros fatores interferem além da alta capacidade intelectual? E um psicólogo na década de 80, chamado Robert Gardner, ele cria o conceito de inteligências múltiplas. Não existe só a inteligência intelectual, existem outras inteligências que atuam, que fazem parte do indivíduo. Por exemplo, a inteligência sinestésica, ou seja, de músculos. Um jogador de futebol, um atleta, tem alta inteligência sinestésica. Às vezes, é completamente desmiolado, aliás, a experiência mostra isso. Mas tem uma alta inteligência sinestésica. Como a nossa sociedade valoriza isso, essas pessoas acabam atingindo um posto, uma posição de destaque na sociedade que você pode considerar chamado de sucesso. Ganham fortunas, mas gastam também de forma absolutamente descompromissada com qualquer tipo de inteligência. E nesse pensar, ainda na década de 80, alguns psicólogos e psiquiatras, e o Daniel Goleman é um dos pioneiros disso, eles descobriram ou começaram a mensurar algo que eles chamaram de inteligência emocional. Eles perceberam que esses estudantes das universidades tinham algo QI, mas não chegavam ao sucesso esperado. E sucesso para americano é chegar lá no topo da carreira, no executivo, na política, seja onde for. Em que aqueles que chegavam e não tinham tanto QI, eles tinham um diferencial. Esse diferencial eles chamaram de inteligência emocional. Qual era o diferencial? A grosso modo, eram pessoas que não reagiam impulsivamente, emocionalmente ao estímulo. Elas davam um espaço de tempo entre o estímulo e a reação e processavam o estímulo buscando a melhor escolha, a melhor alternativa, ou seja, avaliavam as consequências. Os de alto quociente intelectual, por serem altamente inteligentes, se achavam os reis da cocada, ou seja, reagiam impulsivamente, muitas vezes tomavam decisões equivocadas. Aqueles que não se percebiam tão inteligentes assim, eles ponderavam antes, processavam, davam um espaço de tempo entre o estímulo e a reação e buscavam a melhor alternativa, avaliando as consequências. O que se chamou de inteligência emocional. E já no finalzinho do século passado, início desse século, surge uma outra pensadora chamada Dana Zohar. A Dana Zohar é uma física e uma filósofa americana. E ela cria um outro conceito de inteligência extremamente revolucionário
bastante questionável, chamado inteligência espiritual. Mas não tem a ver com o espiritual como nós aqui pensamos. Pode até ter. Para nós tem. Se nós pensarmos da nossa forma espiritualista. Mas ela não deu essa conotação. Espiritual é aquilo que transcende. É aquilo que ultrapassa o ser. É a inteligência que dá sentido e valor. Que resolve as questões de sentido e valor. São pessoas que têm sentido na vida. São pessoas que possuem alta compaixão. São pessoas capazes de perdoar. Capazes de perdoar a si mesmo. Exercem muito auto-perdão. Se reconhecem famílias. Não se culpam. São pessoas que têm uma facilidade muito grande de se relacionar. São excelentes para trabalhar em equipe. São pessoas envolvidas e muito nas questões sociais. São voluntários em trabalhos sociais. O que quer dizer que a gente aqui tem uma inteligência espiritual bastante grande, né? Porque a maioria de nós aqui é voluntário. São voluntários. Fáceis de lidar, como nós todos aqui somos, certamente. Lidamos com muita facilidade, trabalhamos com facilidade em equipe. São pessoas que trabalham com muita facilidade. Elas abordam e solucionam problemas de sentido e valor. Tem sentido nas suas vidas, mas tem sentido nas suas vidas. E o que faz com que essas pessoas sejam assim? O consultor americano chamado Stephen Covey, que escreveu um livro chamado, entre outros livros, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele tem uma teoria muito interessante. Ele chama a teoria do 10 por 90. O que é a teoria do 10 por 90? Diz ele que 10% daquilo que nos acontece é absolutamente inevitável. Mas 90% daquilo que nos acontece é a forma como nós reagimos aos 10% que são inevitáveis. Por exemplo, pegar um engarrafamento no trânsito. Uma cidade como o Rio de Janeiro é absolutamente inevitável. A não ser que não saia de casa. Absolutamente inevitável. Mas a reação a esse engarrafamento depende da forma como nós processamos esse estímulo. Podemos nos desequilibrar, podemos nos achar os espertos, aquela que o pessoal que pega a fila pelo acostamento e vai embora, que fura sinal, que passa à frente de todo mundo. Ou podemos ligar o rádio, aproveitar para curtir uma música, colocar lá um CD com um curso de inglês, de repente vai aprender inglês, javanês, chinês, não sei lá o que aprender. Podemos aproveitar aquele tempo para alguma coisa. Filhos, aos que têm, sabem que filho é problema. É inevitável o filho dar problema. O melhor filho do mundo deu problema. E foi Jesus, que é mais problema do que Jesus deu a Maria, mais preocupação. Mas se o melhor filho do mundo deu preocupação, filho dá preocupação. Como nós vamos lidar com isso? É a forma, são os 90%. E aí percebe-se que essas pessoas que têm alta autoconsciência espiritual, inteligência espiritual, elas se utilizam de uma ferramenta chamada de convívio, chamada alteridade. E o que vem a ser alteridade? Por definição, a palavra alteridade possui o significado de se colocar no lugar do outro na relação interpessoal. Na relação interpessoal, significa se colocar no lugar do outro. Com consideração, valorização, identificação e diálogo com o outro. E aí Jesus falou isso. Trocar de lado, se coloca no lugar do outro. Valorizando o outro. Diferenças não são defeitos. Tem até um livro agora da irmã Sifo falando que diferenças não são defeitos. Nossos 5 dedos são diferentes. E por serem diferentes, é que conseguimos ter essa mão, essa ferramenta que nos trouxe, nos ajudou a chegar no topo da diferença não são defeitos.
Comportamentalmente, alteridade significa a capacidade de desenvolver relações pacíficas com as diferenças. Isto é, o banimento de todas as formas de violência, inclusive a simbólica, como alternativas para a resolução de conflitos potenciais ou exclusivos. Ou seja, aquele que tem alteridade, ou se utiliza da alteridade, ele não vê a diferença como defeito. Ele não reage de forma violenta como diferente. Ele compreende que o outro tem o direito de pensar de forma diferente. Não é cúmplice com o pensar do outro. É compreensivo com a forma de vida do outro. Com a forma que o outro enxerga. Um outro significado, a compreensão que não se deve julgar ou caracterizar alguém com bases em atributos que as pessoas não podem mudar, tais como sexo, idade, cor da pele ou orientação sexual. Nem naqueles com as quais elas creem, tais como afiliação religiosa ou rituais étnicos. Não pré-julga. A gente tem mais maneira desse tipo, né? Nós temos os pré-julgamentos. Às vezes são até meio instintivos, são meios que vêm da nossa forma de ser. Outro dia entrei num avião, depois que as portas fecham, a aeromoça, a comandante no setor, meu Deus do céu, é uma mulher que a comandante. A porta estava fechada. Não havia mais o que fazer a não ser orar. Era uma comandante. Foi um dos melhores voos que eu já tive. Mas olha o preconceito. Foi os melhores voos depois, falando. Durante, sempre tem aquela coisa. Será que ela vai acertar o encontro? Será que ela sabe postar essa manobra? Já viram que o doutor falando, não, fechada é mulher. Ou então é velho. Também fala assim, é velho. Isso é falta de alteridade. Isso é falta de alteridade. No nosso relacionamento, nós pré-julgamos idade, sexo, religião, rituais éticos. E as pessoas com autoconsciência de inteligência espiritual, elas não têm essa visão. Não que elas concordem, mas elas respeitam. Utiliza uma coisa que em programação neurolinguística a gente chama. Vou dar uma paradinha aqui. Tem uma paradinha. Não está apagado muito não, mas quer mudar. O mapa não é o território. O que isso significa? Que cada um vê. Quando a gente faz um mapa do território, ele não é o território, ele é uma representação gráfica do território. E, por consequência, não tem tudo que o território tem. Quando nós fazemos uma avaliação da realidade, na realidade, a realidade que nós estamos avaliando é a nossa realidade, a forma de nós vemos a realidade. Os sentidos captam os estímulos, mas esses estímulos são processados, eles passam por uma filtragem sociocultural, preconceito, intelectual, eles são filtrados. A partir dessa filtragem, nós formamos um mapa. E esse mapa da realidade como nós a enxergamos, eles geram emoções. E essas emoções geram comportamento e ações. Ações e comportamento. Um exemplo disso. Um jogo de futebol. Duas torcidas diferentes. Uma é do Flamengo, outra é do Vasco, do Fluminense, coisa do Vasco. Quando acaba o jogo,
Pergunta ao torcedor do time e ao torcedor do outro como foi o jogo. Eu acho muito pouco provável que nós tenhamos duas narrativas diferentes. Porque o torcedor, ele vê o jogo com paixão. A paixão do torcedor. E ele vai fazer uma visão de realidade da sua realidade. Alguns filósofos dizem que na realidade não existem realidades. Existem interpretações dos fatos. Tudo aquilo que nós avaliamos, ou que nós entendemos como realidade, é a nossa interpretação da realidade. Ou seja, o nosso mapa. E ele sempre é tendencioso e, no mínimo, omisso. Nós generalizamos. Nós, quando falamos de uma festa, todo mundo gostou da festa. Será que tem muito que não gostou? Você pode ter generalização. Nós contaminamos com as nossas opiniões pessoais, com as nossas visões. Nós deturbamos, nós omitimos. Nós criamos o nosso mapa. Imagina o seguinte, outro exercício interessante. Imagina que um determinado banco de dinheiro nos contrate como cartógrafo para fazer um mapa de Jacarepaguá, já que estão na região de Jacarepaguá. Como seria feito esse mapa? Por nós, financiados pelo Banco X. Muito provavelmente, colocando todas as agências do Banco X no nosso mapa. E os bancos concorrentes, onde ficariam? Absolutamente não citado. É um mapa tendencioso, mas é um mapa. Como cada um faz o seu mapa, e inclusive nós fazemos o nosso mapa, o mapa se enriquece, o meu mapa se enriquece com o mapa do outro. Porque é a visão do outro do mesmo fato que eu estou vendo. Kardec faz um experimento parecido quando ele diz: se uma casa é amarela de um lado e vermelha do outro, o observador daqui e o daqui tem visões incompletas da realidade que é a casa. Somente a soma das duas visões dará a realidade. Ou seja, o outro, a visão do outro, agrega valor ao meu mapa. Isso é alteridade. Compreender que o outro tem o direito de enxergar a realidade que eu estou enxergando de uma forma ou de outra forma. E utilizar a forma como ele enxerga não quer dizer concordar, mas utilizar a forma que ele enxerga, agregando o mapa, agregando valor ao meu mapa. Em PNL, Programação Neurolinguística, a gente diz que todo comportamento tem uma intenção positiva, porque ninguém tem comportamento autodestrutivo. Até mesmo o suicida, que seria o cúmulo da destruição, ou da autodestruição, ele está com um comportamento positivo. Sua infelicidade é tão grande que ele busca se livrar daquela dor ou daquele sofrimento através da fuga da vida. Tem um lado positivo. É autodestrutivo, mas é. Um ladrão de banco, dentro da ótica dele, ele tem um comportamento positivo. Vou me dar bem, vou trabalhar mais. Não quer dizer que dentro da ótica da sociedade seja positivo. Dentro da ótica do indivíduo. Então, amplie o mapa desse indivíduo e ele certamente fará melhor. Aquele que se utiliza de alteridade, ele é aquele que busca, de uma certa forma, compreender a forma como o outro se utiliza o seu mapa, agregar valor ao mapa pessoal e ajudar ao outro a ampliar o seu mapa de visão, para que ele possa fazer melhores escolhas. Por isso são excelentes profissionais na área, no trabalho comunitário, na área de relacionamento dentro de equipe. E tem porque eles têm sentido, a vida dessas pessoas, eles têm um sentido na vida que ultrapassa as questões materiais mais imediatas. Não que eles não liguem para as questões materiais, mas tem um valor maior, coloca um sentido maior nas suas vidas. Eu vou contar para vocês uma história para a gente encerrar, de um camarada chamado
Rick Elias. Alguém já ouviu falar do Rick Elias? Poucas pessoas conhecem o Rick Elias. Rick Elias era o passageiro da poltrona 1D do voo da United States Airways, que em janeiro de 2009 sofreu uma pane e aterrissou no Rio Hudson. Acho que vocês lembram desse voo, desse evento. Que o piloto, magnificamente, habilidosamente, pousa o avião no Rio Hudson e Nova York, e todos saem salvos ali. Pois bem, o Rick Elias, ele dá um depoimento muito interessante. Ele era o passageiro da poltrona 1 dele. Ele diz que quando o avião levantou o voo, e pouco tempo depois, houve-se um barulho, um chacoalhar, e o avião começa a fazer uma curva. Ele estava de frente para a aeromoça. Ele disse que ela não precisou falar nada, o olhar dela era de terror, ele compreendeu o que estava acontecendo. E o primeiro pensamento é: vou morrer. O piloto informa que vai tentar um pouso de emergência e que todos se preparem para comunicar. E aí o que ele fala? O que ele diz? Uma coisa que ele descobriu, que tudo pode mudar em um instante. Naquele instante, tudo estava mudando para ele. Ele não acreditava que ele pudesse sair do barco. Ele começa a pensar. Ele começa a pensar nas oportunidades que ele perdeu, numa garrafa de vinho que ele guardou, que era muito boa, que ele guardou, e que ele não ia beber. Ele começa a pensar nele como profissional, que ele era um cara muito focado no seu crescimento profissional, mas que talvez ele não gostasse de trabalhar com um cara igual a ele. Ele começa a pensar que se descobriu um ego controlador. E decidiu que se sobrevivesse, e o avião tinha feito a curva, já estava passando por cima de uma das pontes do Rio Hudson, muito perto. E se ele sobrevivesse, ele não ia perder mais tempo com coisas desnecessárias. Que ele não ia querer mais pensar em estar certo. Ele queria ser feliz. E o que foi principal para ele? Ele descobriu que não estava tendo tempo para os seus filhos. Ele não era um pai que os filhos precisavam. E ele decidiu que se ele sobrevivesse, a partir daquele momento, o sentido da sua vida seria ser bom. Passou por uma experiência que nós conhecemos muito, quase morte, e tantos outros passaram. O avião pousou, chegou em casa, abriu a garrafa, tomou a garrafa de comemoração e foi até ao balé da filha de 6 anos. Deve ter sido um horror. Todo balé de criança de 6 anos não pode ser. Os pais é maravilhoso. A audiência é tudo. Mas foi lá, o balé. E aplaudiu e chorava. Será que a gente precisa de passar por uma experiência dessa para se repensar? Para repensar as nossas relações? Para repensar as nossas escolhas? Eu acredito que eu estou falando com uma plateia que é altamente espiritualizada. Porque senão não estaria aqui. Ou seja, nós já temos informações muito significativas da realidade da vida espiritual. E qual é o sentido da nossa vida? O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Qual o valor que está norteando as minhas escolhas? Está fazendo com que eu tome determinado decisão? E fica um experimento. Eu já até falei isso aqui uma vez, para que a gente possa fazer. Também uma proposta do Stephen Covey. É o como morto.
mas é extremamente útil. Ele diz o seguinte: imagine-se no seu enterro. Você está ali no seu enterro, um espírito, né, espírito aí, com tanta literatura espírita, um espírito do seu enterro. E aí ele faz uma pergunta: você se imaginando no seu enterro, o que você acha que as pessoas vão estar falando de você? Não vai, olha, ele está respirando. Isso não vai. O que você acha que as pessoas estariam falando de você? Aí ele passa para a segunda parte do experimento. Agora, se pensa no seu enterro e o que você gostaria que as pessoas estivessem falando. Se houver uma diferença, ainda dá tempo. Talvez para nós possa ser um excelente exercício. E se ainda dá tempo, se nós já conhecemos, pelo menos teoricamente, quais são as melhores escolhas, o que no meu comportamento, o que na minha forma de fazer as escolhas ainda está me impedindo? Porque o que me acontece não é função das circunstâncias. O que me acontece é função das minhas escolhas. Na vida social, é inevitável que tenhamos problemas. São os 10%. Nós vamos encontrar pessoas irritadistas, nós vamos encontrar pessoas católicas, nós vamos encontrar pessoas boas. Mas a forma como nós lidarmos com isso é que determinará a qualidade do nosso dia e do nosso relacionamento. Eu deixo com vocês uma frase que é uma reflexão de uma pessoa que marcou seu tempo, chamado Martin Luther King. E ele deixou uma frase muito interessante, dentre outras citações muito interessantes. Ou aprendemos a viver como irmãos, ou vamos morrer juntos como idiotas. Que Jesus possa nos abençoar as reflexões para não morrer como idiotas e vivermos bem como irmãos.